vezes para nos visitar aqui na Madeira, para trazer a competência culinária do desastre de origem hidrogeomorfológica em Portugal continental. Falar-nos do projeto que nós, DMDM, nos interessa particularmente, aliás, temos estado em contacto já há algum tempo, para ver se é possível trabalharmos em conjunto. Eu passo então a apresentar o professor José Luís Zezer, para quem trabalha na área da gestão de risco, não será propriamente um desconhecido, para os outros talvez, daí que seja necessário, de uma forma muito sumária, apontar alguns aspectos da sua nota curricular. O professor José Luís Zezer é professor catedrático no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Estudos Geográficos e coordenador do Núcleo de Investigação, Avaliação e Gestão de Perigosidades e Risco Ambiental, RISC-CAM, coordenador dos projetos de investigação NEP Risk e Disaster, coordenador das equipas de risco e proteção civil na elaboração dos PROD do Oeste, Val do Tejo e área metropolitana de Lisboa, e tem como principais áreas de investigação estabilidade de vertentes, avaliação de perigos e riscos naturais, geomorfologia aplicada, ordenamento do território. No site, nós disponibilizamos uma nota curricular um bocadinho mais extensa e, portanto, para quem quiser conhecer em maior detalhe o trabalho do José Luís Zezer, eu aconselho que consultem o site. Está sempre falado. Bom dia a todos. Antes de mais, o meu agradecimento e os cumprimentos aos organizadores do Congresso, do encontro, dizer-vos que é foi um imenso prazer que agradecer o convite que me fizeram para vir aqui, partilhar um pouco convosco algumas daquelas que têm sido as preocupações, as minhas próprias, as preocupações da equipa que trabalha comigo no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Em particular, um agradecimento especial, à doutora Salgueiro Rodrigues, que de facto, enfim, pelo reconhecimento, o esforço imenso que fez para colocar esta iniciativa. Eu acho que todos os esforços valem a pena, estou convencido que valerá a pena, seguramente, ao fim destes 2 dias, que o resultado será seguramente interessante. Bom, eu vou começar, espero que estas oportunidades também servem para isso, que tenhamos tempo no final para discutir um bocado, para interagir um pouco e qualquer ponto da minha apresentação que tenhamos clara, que possam no final colocar todas as questões que quiserem também vir. No essencial, como eu disse, vou apresentar-vos alguns daqueles que são os resultados do projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Terminou no dia 31 de agosto, está fresquinho. Fechámos o relatório final há pouco, há umas 2 semanas ou 3 semanas, onde estudamos, de facto, os desastres de origem hidrogeomorfológica, isto é, basicamente cheias de instabilidade de vertentes em Portugal continental. O índice basicamente é este, a que seja é relativamente longo, acho que vou ter tempo, vou tentar ter tempo para tocar todos os pontos. A motivação do projeto, ou seja, o que é que nos fez correr, digamos assim, e desafiar a FCT, ou convencer a Fundação de Ciência e Tecnologia que valia a pena gastar uma boa parte do dinheiro deles em financiar a nossa investigação. Normalmente começa assim. Qual é o pano de fundo, ou qual era o pano de fundo do projeto Disaster, os objetivos e a organização do mesmo, os principais conceitos com que nós trabalhamos e que tiveram de ser definidos à partida antes de começarmos a fazer a recolha de informação. Como é que decorreu essa recolha de informação? Na componente de recolha de informação, armazenamento, divulgação de dados, vou aqui funcionar de uma forma que vou começar a fazer publicidade para o que vem a seguir. Não vou entrar muito por aí, em todo caso, eu acho que nesta sala, imediatamente a seguir, haverá uma apresentação de uma colega minha, investigadora do projeto, que vai abordar especificamente esses tópicos, e depois os principais resultados a que chegamos, no que diz respeito à distribuição geográfica, à evolução temporal, distribuição sazonal, à mortalidade, que ponto nos interessou bastante, associada a estes desastres tipo hidrogeomorfológico. Também um ponto aqui, para todos os efeitos, estamos a fazer, ou estivemos a fazer ciência. As bases de dados são todas incompletas, não há nenhuma base completa, e é importante que se discuta qual é o nível de garantia que ela dá, qual é o grau de completude que ela tem, quais são
os bias que temos dentro destes dados e algum tipo de utilização que é possível fazer com este tipo de informação, nomeadamente a utilização de dados, dos dados que temos na base de dados, para estabelecer limiares críticos de precipitação para a ocorrência de problemas em algumas regiões do país. Por último, e antes das conclusões, fazer um ponto que é a comparação entre a base de dados Disaster e a base de dados CEMDAT, que, para quem não conhece, a base de dados internacionais sobre catástrofes naturais e tecnológicas mais conhecidas no mundo, é a base de dados de referência das Nações Unidas. Bom, a motivação para estudar desafios em Portugal, digamos que basta estar um pouco atento, ter curiosidade e gostar do tema, como é evidente, isso é um ponto que é importante para ter motivação suficiente. Em todo o caso, aquela que nos fez mais correr só são as duas primeiras que aqui estão. Por um lado, nós temos consciência, parece que todos consciência, que Portugal tem sido afetado, pelo menos no último século, provavelmente no último século e meio, seguramente, por vários desastres naturais, várias situações ligadas a cheias e instabilidade frequentes, foram-se responsáveis por vítimas humanas e por prejuízos económicos elevados, embora não quantificados, ou muito mal quantificados, sabemos isso. Sabemos também que essa informação, ou que a informação sobre estes eventos está relativamente dispersa e definitivamente não sistematizada. O que significa que enfim, a ideia aqui é um pouco tentar sacudir um bocado a espuma, que normalmente funciona nestas circunstâncias, isto é, quando ocorre um problema, há tendência para se falar muito sobre ele, frequentemente fala-se mal sobre ele, sobre os assuntos, não é um bom princípio para começar a criar bases para resolver o problema. Portanto, a ideia foi, este projeto deve ter sido, já não lembro, mas deve ter sido pensado numa altura, no verão, que é uma boa altura para pensar sobre desastres provocados por chuva. Estou mesmo a falar a sério, não estou a usar, ou seja, se quiser montar um projeto sobre incêndios florestais, é melhor fazê-lo em genérico. Ou seja, fora de influências demasiado emotivas nestas coisas, realmente a emoção e a razão em gestão de riscos são uma combinação que podem ser complicada. Portanto, o projeto Disaster pretendeu superar este problema, era essa a missão dele, criando e explorando uma base de dados suportarem-se num sistema de informação geográfica sobre desastres de origem de erosão morfológica para Portugal continental, num período de 146 anos, quase 150 anos. A razão do período, enfim, 2010, porque o projeto mais ou menos colocado foi financiado por essa altura, embora tenha acabado um pouco mais tarde. 1865 corresponde à data de fundação do Diário de Notícias. Isto tem a ver com o tipo de informação, com o tipo de fonte que foi utilizado para recolher dados. Bom, o Disaster é um projeto chamado-se assim, Desastres Naturais de Origem Não Morfológica em Portugal, 1865-2010. Rigorosamente não era assim, era 1900 e 2010, portanto nós oferecemos à Fundação de Ciência e Tecnologia mais 35 anos de informação, têm razões para estarem satisfeitos com a equipa, com os resultados da equipa, também por isso. Era uma equipa grande do consórcio de Disaster, eram 26 investigadores envolvidos, pertencentes a quatro instituições. A minha, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, concretamente a sua unidade de investigação, o Centro de Estudos Geográficos e, em particular, o Núcleo de Investigação RISCAM, que eu coordeno e que trata da questão dos riscos dentro dessa unidade. Dois laboratórios associados, o Instituto de Dom Luís da Universidade de Lisboa e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e depois ainda um grupo assediado no Porto, ligado à Faculdade de Letras, ao Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Quando montámos a equipa, a montagem das equipas e dos projetos passa muito por relações entre as pessoas, isso é fundamental. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar com pessoas com quem me entenda trabalhar. É uma questão. Se calhar é um critério um pouco pode parecer um pouco estranho, mas não é. É importante que as pessoas entendam trabalhar, portanto, por outro lado, neste caso, houve aqui alguma, logo à partida na definição das equipas, alguma preocupação em ter equipas geograficamente dispersas no território de Portugal continental, pensando no trabalho de descasque dos jornais, que ia ser feito a seguir, e podemos partir do território um bocado às costas, atribuindo responsabilidades regionais, no caso do Norte ao Porto, no caso do Centro a Coimbra e no caso do Centro-Sul a Lisboa. Bom, mas já lá vou, por todo o caso. O nosso plano de fundo é este, ou seja, aquela que é a principal base de dados internacionais sobre catástrofes naturais, a Emergency Evidence Database, ou EMDA. É uma base de dados muito conhecida internacionalmente, ela é gerida foi criada na década de 80, no século XX,
é gerida a partir da Universidade Católica de Louvain. Entretanto, a sua importância cresceu com o tempo a um ponto em que ela é entendida e é considerada atualmente como a base de dados de referência sobre desastres naturais das Nações Unidas. Estes dados têm problemas, todos os dados têm problemas, como é evidente. No caso da EMDAT, os critérios que são utilizados pelos gestores da base de dados para determinar se um determinado evento, uma determinada ocorrência entra ou não na base de dados, são estes que têm os preços no slide. Eles funcionam em alternativa, não funcionam, não é preciso que se verifique os 4. São razoavelmente arbitrários, todos os critérios são arbitrários, é bom que se diga também. Mas o ponto aqui é este: entram na base de dados, e quem gera a base de dados, nós tivemos esse problema com a disaster também, já lá vamos, mas quando se está a criar e a construir uma base de dados, o ponto coloca-se sempre, estou confrontado com uma coisa que ocorreu à luz, isto interessa-me ou não, reúne ou não as características para entrar dentro da minha base de dados. No caso da EMDAT, os critérios são os que ali estão, o relato de 10 ou mais mortos, o que significa que se morrem 9, estamos ali à bica. E isto é absurdo, bem evidente, mas é assim. Relato de 100 ou mais pessoas afetadas, pedido de assistência internacional, declaração de estado de emergência, chama a atenção, desde logo, que os 2 últimos critérios que aqui estão são critérios relativamente recentes no que diz respeito ao funcionamento da própria sociedade e à forma como as coisas se organizam. Estamos a falar de critérios que são tipicamente pós-Segunda Guerra Mundial, que são introduzidos e são práticas que são características digamos, da segunda metade do século XX para cá, o que significa, desde logo, do ponto de vista científico, quando olho para estes dados, tem um problema, porque em metade do período só há 2 critérios, e no outro há mais. Para além do mais, também sabemos, como é evidente, que a realidade é diferente a partir do momento em que há gente que está a ser paga à luz para, do ponto de vista profissional, fazer o acompanhamento deste tipo de situação e fazer este registro. Em todo o caso, independentemente disto, os dados são estes, e quem gosta um bocadinho de matemática, isto é inevitável o que eu vou fazer ali agora. Okay? Eu gosto de matemática, como no meu caso, ajusta esta tendência ou esta distribuição com uma função exponencial que explica quase 92% da variância que ali está. O que pode indicar, é tentador, brutalmente tentador, concluir que as catástrofes naturais, que é disso que se trata ali, tomar todas, que as catástrofes naturais estão a incrementar em número no tempo. Portanto, o ponto era, e está a suceder em Portugal também, basicamente, essa é uma razão, um ponto de partida que nos levou depois a popularizar. A base de dados EMDAT tem mais informação, por exemplo, relativamente à mortalidade. Eu disse há pouco, é verdade que o estudo da mortalidade é um tema que nos interessava, que interessava a boa parte da equipe da disaster. No caso da evolução da mortalidade, os dados, como seria de esperar, os dados internacionais não têm a mesma tendência que se verifica no número das catástrofes, ou seja, não há aqui nenhum tipo de incremento exponencial, nem sequer há incremento, como seria de esperar, ou seja, em todo o caso, os números são impressionantes, estamos a falar de mais de 63 milhões de mortos em 110 anos, à escala internacional. Claro, a pneumónica conta ali com um terço. A pneumónica é uma gripe espanhola, já na altura era relativamente conhecido do lado de Espanha, não costumava uma coisa muito interessante. Bom, o caso, enfim, mas não queria entrar por aí. Mas há um ponto, ou seja, é interessante apontar a questão da pneumónica, da gripe, porque a boa parte do decréscimo da mortalidade associada a catástrofes naturais em termos internacionais está associada, de facto, aos progressos feitos na medicina, particularmente na vacinação, portanto, questão das componentes de medicina preventiva que justificam, em larga medida, não é só isso, como é evidente, mas isso justifica muito o decréscimo da mortalidade que aqui está. Quando olhamos para as catástrofes naturais, outro ponto importante, outra maneira de as ver é vê-las pelo lado dos prejuízos provocados. A EMDAT tem dados também sobre os prejuízos, em todo caso eu acho que é mais interessante olharmos para dados mais fiáveis, que são os das seguradoras. Das companhias de seguros, principalmente das grandes resseguradoras, a Munich Re, como é o caso, ou a Swiss Re, que têm os seus dados também, têm bases de dados, eles próprios. E o que eles mostram, que isto é um negócio, a sua atividade económica reside nisto, o que verificam de facto, reparem, por exemplo, no caso das seguradoras, eles não recuam no tempo mais do que 1980, que não vale a pena, porque os dados não são bons,
por outro lado, porque para concluir aquilo que é relevante do ponto de vista dos seguros, basta recuar, não é preciso recuar mais que 1980 para ver que os dados incrementam, ou seja, que os custos económicos associados às catástrofes incrementam com o tempo e incrementam não apenas os custos totais, mas também os custos sobrados, o que não é uma boa notícia, principalmente para nós, que depois vamos fazer seguros, vamos contratar seguros nas companhias comerciais. Esta é uma boa razão para fazer aumentar os prémios. E a razão existe, de facto. De facto, os custos económicos aumentam claramente com picos. Claramente, já agora, o ano de 2011 foi o ano, em termos internacionais, o mais custoso, aquele que mais importou do ponto de vista económico, no que diz respeito às consequências económicas das catástrofes naturais. As pessoas, frequentemente, quando se fala em 2011, pensam em Togo, isto é, o sismo de magnitude 9, que afetou o Japão, que produziu um tsunami de grande dimensão, que afetou o litoral do Togo, mas antes desse, no princípio do ano, houve um outro grande, um sismo bastante grande. Provavelmente, do ponto de vista económico, equilibram-se, um e outro, que destruiu, que afetou a Nova Zelândia, destruiu de forma muito significativa a zona de coisas. Bom, este gráfico parece o outro, mas não é. Neste gráfico volta à base de dados em MDAT e aqui mostro ou estão representadas as catástrofes de origem hidrogeomorfológica no mundo. Ou seja, no outro gráfico estão todas as catástrofes naturais, aqui elas já estão filtradas por tipo. Portanto, são estas que nos interessam, no caso do projeto de desastre, são as cheias, inundações, movimentos de massa invertentes, e isto mostra que, de facto, o panorama dado pela EMDAT acerca deste tipo de processos é idêntico àquilo que é dado para a generalidade das catástrofes naturais. E estes são os dados da EMDAT para Portugal. Eles aqui não estão agregados, não estão dispostos ou apresentados por anos, mas por década, de forma a ter uma leitura. Porque, de facto, os dados não são muitos. Estamos a falar no caso de eventos, no caso de desastres naturais são à volta de uns 30, e nos desastres de tipo hidrogeomorfológico são 13, não são muitos. E o aspecto que aqui está é este. Olhando para aqui, como é evidente, digo eu, desconfia-se, e devemos desconfiar de dados é um bom princípio, quando se está a trabalhar com eles. Então, temos capacidade crítica sobre os nossos próprios dados. É um bom ponto de partida. Agora, chamamos a atenção, olhando para aqui, isto parece que incrementa, de facto, em todo caso, estranhamente, não há registro nenhum antes da década de 60. Portanto, aparentemente, isto significa, e quando somos confrontados com isto, não há registros. Porquê? Porque não se passava nada, ou porque aquilo que se passou, aquilo que aconteceu, passou ao lado porque quem devia ter feito o registro não o fez. Este é o ponto, porque isto não é pouco importante, eu estou a dizer, porque se os dados são estes, as recomendações que eu posso fazer e devo fazer aos gestores destes territórios, e aos gestores, seja no ordenamento do território, seja da proteção civil, as recomendações são umas. Se os dados são diferentes disto, e se a evolução não foi esta, se calhar é melhor, mais prudência com isso, evidentemente, perceber exatamente também o que é que se passou antes de começar a dar orientações para a gestão do risco. Okay? Portanto, pior do que gerir, ou se quiser, o primeiro caminho para ter uma má gestão de risco é estarmos a gerir uma coisa que está mal planificada. Posso estar a fazer e engendrar, se quiserem, medidas de política para resolver um problema que é diferente daquilo que me parece que é. Okay? Portanto, face a estas realidades, é normal colocar questões. Uma delas é esta, como é que se estes dados são verdade, significa isto que os fenómenos naturais com potencial destruidor estão a aumentar a intensidade e de frequência, cheias, instabilidade de vertentes. É lícito, é razoável perguntar isso. Do ponto de vista científico, não é razoável fazer a primeira pergunta de fazer a segunda. Porque posso estar a ter mais catástrofes sem ter mais cheias e sem ter mais instabilidade de vertentes. Ou seja, a resposta que aqueles dados são verdade, a resposta que aqueles dados estão a apontar, podem refletir o segundo tipo de problema, que deriva da segunda questão, isto é, se o suporte físico dos territórios, os territórios têm um suporte físico, eles não são isométricos, não são isotrópicos, na maior parte dos casos, não são uniformes, são heterogéneos, por definição, têm sistemas naturais complexos, alguns deles com muita incerteza associada ao seu funcionamento, e a minha questão aqui é se esse suporte físico dos territórios, os sistemas físicos dos territórios, têm estado a ser devidamente considerados nos processos de ordenamento do território e, em particular, nos processos de planeamento urbano. Portanto, isto significa, desde logo, é que
discutir apenas uma das questões, é ver o problema apenas das partes, e na maior parte dos casos o problema, se existe e quando existe, resulta da conjugação destas duas coisas. Okay? Mas, se quisermos começar a antecipar respostas, é muito mais fácil do ponto de vista científico demonstrar a segunda questão do que a primeira. É mais fácil demonstrar, a gente dá um pontapé numa pedra em qualquer cidade, por exemplo no Funchal, e começa a mostrar exemplos disto. Okay? Tem muito mais facilidade em demonstrar isso do que demonstrar que o clima está a mudar e que a mudança climática se está a repercutir já no aceleramento dos processos naturais. Não quer dizer que isso não se verifique. Mas se se verifica, significa apenas que as notícias são piores para nós. Okay? Posto isto, neste contexto, os objetivos do projeto ISAST eram os seguintes: comatar uma lacuna que nós sentíamos na disponibilização de dados validados de eventos de origem hidrogeomorfológica com consequências danosas em Portugal continental, criar uma base de dados e uma plataforma WebSig com informação desses desastres para o período de 1865 a 2010, estudar depois a distribuição geográfica do ritmo temporal dos eventos danosos, incluir a tendência ou a avaliação de tendências evolutivas no número e na magnitude das ocorrências, avaliar depois a vulnerabilidade e o risco de elementos humanos expostos, incluindo a planificação do risco individual e social, e providenciar, no final, um suporte confiável para o processo de avaliação de risco e para a aplicação de medidas de prevenção e de mitigação em Portugal, ou seja, válido basicamente para o continente. Isto era basicamente a organização do projeto. Ele dividia-se em 3 work packages principais, incluindo cada um deles depois várias tarefas, 8 tarefas no total, que se articulavam umas com as outras, e o essencial do trabalho feito no projeto gravitou em torno destes 2 conceitos que foram definidos antes de começarmos a fazer recolha de informação. O conceito de ocorrência de desastre e o conceito de evento de desastre. São coisas distintas. Uma ocorrência para nós foi sempre, e ainda agora, um local geograficamente identificável que foi afetado por uma cheia ou um movimento de massa invertente, com mortos, feridos, desalojados, desaparecidos ou evacuados, independentemente do número de afetados num determinado evento. Portanto, já dou exemplos disto. E um evento é uma data ou um período de tempo continuado em que se verificaram cheias, movimentos de massa invertidos, que resultaram em mortes, feridos, desalojados, evacuados ou desalojados, independentemente do número de afetados. Portanto, para nós, o ponto é este: nós só contabilizamos. Isso é importante que fique claro, que esta base de dados não é uma base de dados de cheias nem de instabilidade de vertentes, não tem essa ambição, é evidente. É uma base de dados de ocorrências desse tipo que provocaram consequências humanas de algum tipo, independentemente do número de pessoas afetadas. Ou seja, basta que tenha morrido ou que tenha ficado uma pessoa ferida, ou alguém desalojado, ou evacuado, ou desaparecido. Normalmente os desaparecidos nestas condições significam quase sempre mortos, mas este é o conceito. Significa também que uma ocorrência, portanto, é um sítio onde morreu alguém ou onde uma família, por exemplo, foi evacuada numa situação de cheia, numa situação de instabilidade de vertentes. Isto é, por exemplo, se pensarmos Funchal de fevereiro de 2010, houve umas poucas. A aplicação destes critérios iria dar uma série de pontos marcados dentro da zona do Funchal, particularmente lá em cima, aqui abaixo, o verdadeiro. A data específica, essa data corresponde a um evento que tem uma data de ocorrências. Tem uma série de ocorrências associadas. Portanto, o evento seria a data, as ocorrências, cada ponto onde houve cada escorrimento que gerou, não todos os escorrimentos, mas apenas os escorrimentos que deram origem a vítimas humanas. Okay? Deste tipo. Esta é a base, é o conceito que foi em torno disto que se trabalhou. É importante ter presente quando estas coisas não se definem à cabeça, é muito complicado depois, porque a partir do momento que tem 26 pessoas a trabalhar dentro desse projeto, uma série de bolseiros a fazer recolha de informação, se eles não estão perfeitamente formatados e saber exatamente o que é que estão ou que tipo de informação devem ir à procura e em que circunstâncias é que o registro que estão a fazer entra na base de dados ou não, se isso não se verifica, como é evidente, a consistência dos dados com que estamos a trabalhar sai diminuída. Por aí isso não é evidente, não nos interessar. Bom, os dados e a recolha e o tratamento dos dados, como disse há pouco, a Susana Pereira aqui está a falar mais especificamente sobre isso, mas inicialmente nós pensámos em utilizar diferentes tipos de informação de base documental,
incluindo jornais, pegamos nos jornais e já não saímos deles. Esse é o ponto, ou seja, a informação e a riqueza de informação que encontramos nos jornais foi de tal forma grande que não usamos mais nada, no final. Ou seja, acabamos por usar jornais, usámos 11 jornais de forma sistemática, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Diário de Coimbra e depois uma série de outros de tipo mais local e regional, tentando fazer com que eles recobrissem razoavelmente o território português, Portugal continental, que se diga. Utilizamos mais 5 para cruzar com os anteriores de forma ou a suprir datas que não conseguimos apanhar nos anteriores, ou a resolver dúvidas que tinham ou subsistiam quando tínhamos apanhado os anteriores. O SEC, nesse sentido, foi extremamente importante, o Comércio do Porto, o 1º de Janeiro no Norte, mais recentemente o Público e o Correio da Manhã, e o trabalho dos meus bolseiros, basicamente, fiz de cenas do pelo para eles. Eles leram 146 anos de jornais, o que significa que leram sensivelmente 145.300 exemplares de jornais diários ou semanários ou mensais, alguns deles. Portanto, acabaram este ano com a brincadeira, tivemos um desempenho excelente neste sentido. Eram 3, 4, alguns deles na equipa do Porto foram-se revezando, porque foi assim que morreu. Mas, portanto, houve de facto muito trabalho de informação, de recolha de informação de base. É importante ter presente, desde logo, isto, o grau de recobrimento que nós temos com estes jornais, e eles têm datas, portanto, são datados, não há forma de resolver isso, mas temos claramente, no período recoberto, 3 períodos distintos em que a quantidade, de alguma forma também a qualidade das fontes varia, desde o início do período de 1965 até 1907, 1908, nós trabalhamos com 2 jornais, não há mais, o Diário de Notícias primeiro e depois o Jornal de Notícias, depois temos um período até 1936 em que temos 4 jornais, e depois de 36 para cá trabalhamos sempre com um mínimo de 7 jornais, a cobrir o mesmo período, entre 7 no mínimo a 10 no máximo, o que significa também, como a gente verá adiante, pois os dados não enganam nestas coisas, o grau de completude que a base de dados tem em 1936 para cá é melhor, é evidente, do que antes disso. Estas são digamos, uma tabela que mostra a síntese das ocorrências. Nós apanhamos no total 1902 ocorrências para este período de 146 anos, que têm as características de ocorrência de desastre. Foram muito mais cheias do que momentos mais vertentes. Isto não é, ou não foi, uma surpresa para nós. 1.251 mortos reportados associados a estas ocorrências, o valor peca por defeito, principalmente para a situação, peca sempre por defeito. Isto é, a gente nunca tem mortes a menos nem ocorrências a menos. Estas são as coisas, isto aconteceu. Portanto, o problema com estes dados é o que é que nos falta aqui. Portanto, okay? No caso dos mortos também. Diga-se em bom da verdade, isso é um ponto que às vezes se coloca, e nós e os meus bolseiros que levam, que tivemos no fundo dos jornais, são frequentemente confrontados com isso. E tal, e a censura. A gente só apanhou evidências claras de censura na literatura, nos jornais, em 1967, na região de Lisboa. Fora isso, não houve. E não houve porque, na altura, como hoje, de alguma forma, quando há problemas, há tendência para dizer que a culpa foi da chuva. Portanto, e a chuva é o São Pedro que decide. Portanto, o sentimento que nós temos, de facto, é que, da parte, nomeadamente, de um regime totalitário, uma ditadura, que vigorou em Portugal durante mais de 40 anos, nos jornais publicados nessa altura, com exceção de 1967, e de resto se percebe, de resto não começou logo. Os jornais dos 3 primeiros dias a seguir à cheia que afetou a região de Lisboa em 1967 não foram censurados. Eles são censurados a partir do 3º dia e são censurados não por causa da chuva, mas por causa do movimento de estudantes, dos católicos estudantes, especialmente do grupo do técnico, que foi para o terreno e isso, de facto, começou. O problema começou a ser uma catástrofe natural, quando ele se começou a transformar num problema político, de facto, aí a situação modificou. E foi o único caso onde para nós é evidente a intervenção da censura nos jornais nestas coisas. Nas outras não houve. Não significa que os dados não tenham problemas, têm, mas terão problemas por outras razões que não estas. Portanto, há 900 feridos, 94 desaparecidos terão morrido, em princípio, cerca de 15 mil evacuados e perto de 42 mil desalojados. Sabemos também de onde é que vêm as fontes, ou seja, a maior parte, mais de metade dos dados que temos vêm do Diário de Notícias, é normal, mais com a edição mais longa.
seguido do Jornal de Notícias, o Diário do Rio, o Século e depois os outros. Estas são a distribuição dos fundos. Esta é a distribuição, vou começar a olhar para dados, a distribuição geográfica. Neste caso das cheias e inundações de desastre, com grandes concentrações, digamos que também não são surpresa, não nos surpreendem, pelo menos demasiado. Temos principais ocorrências na região de Lisboa, no Vale do Tejo, principalmente em José de Santarém, depois na região de Lisboa, uma concentração muito grande, na região do Porto, Vale do Douro, Coimbra, Vale do Mondego e ainda no Vale do Douro. Temos ocorrências em todo o lado, na verdade, desde o Minho, Trás-os-Montes até o Algarve, mas as principais concentrações são estas. Aqui os dados estão agregados por regiões hidrográficas e com densidades de ocorrências e com informação também acerca da mortalidade dos desalojados e dos evacuados. Destaca-se a região hidrográfica 5, que é o Tejo, ou seja, a região hidrográfica do Tejo. Reparem, esta região geograficamente abrange 28% do território de Portugal continental. Não é a que tem uma maior densidade de casos por quilómetro quadrado. A região do Minho tem mais casos do que estes, mas em 28% do território nós temos quase 68% da mortalidade associada a cheias, 60% dos deslocados, desculpem, sim, 59%. De 60% dos deslocados e 59% dos desalojados, o que significa que no contexto do território de Portugal continental, esta região geográfica é completamente bem o Tejo. Tem duas realidades diferentes. Aqui há o Tejo, por um lado, e as cheias do Tejo, tipicamente cheias progressivas, não têm, pelo menos depois da construção das barragens, tendência para provocar grande mortalidade. E depois temos outra realidade, que são as pequenas bacias hidrográficas na região de Lisboa, tipo Nancão, Xangor, Ribeira das Vinhas, Ribeira da Laje, que são pequenas bacias hidrográficas em contexto urbano, na maior parte dos casos, e que de facto têm potencial para provocar danos humanos muito mais significativos. Esta é a outra parte do desastre, ou seja, os movimentos de massa invertidos em Portugal. Eles aqui estão projetados em cima do modelo digital de terreno do país e com os limites também das principais unidades morfoestruturais do ponto de vista geológico e morfológico do território. As principais, aqui vê-se desde logo, como seria de esperar, diria eu, é que, excluindo as situações específicas das arribas, no caso das arribas temos alguns problemas no Algarve, aqui documentados, a generalidade das ocorrências de instabilidade de vertentes ocorre no norte do Tejo, em resposta evidente, mais do que à precipitação, ao relevo. Há energia do relevo. Ou seja, isto precisa de energia do relevo, precisa de desnível, precisa de relevo, e é a norte do Tejo que isso significa. Okay? Há uma concentração muito grande na região de Lisboa, há muitos problemas de instabilidade de vertentes, sempre houve na região de Lisboa, na cidade do Porto, que se destaca, e depois o Vale do Douro. Por exemplo, aqui no caso da instabilidade de vertentes, o Vale do Douro destaca-se muito claramente pelo tipo de problemas de instabilidade que tem. Do ponto de vista da distribuição das ocorrências e da mortalidade dos bocados desalojados nas grandes unidades morfoestruturais, numa cisantia que ocupa 2/3 do território de Portugal, 84%, com mais do que 2/3. Chama a atenção que nesta região é aqui que se concentra a maior parte da mortalidade associada a este tipo de problemas. 73% dos mortos ocorrem aqui, principalmente no norte, enquanto que na orla cenozoica, particularmente na orla ocidental, é aí que nós temos a maior parte dos evacuados. Dá cerca de 70% dos evacuados. A leitura que nós fazemos destes dados passam muito pelo tipo de movimento de vertente que ocorre numa unidade e na outra. São diferentes. Principalmente pelo tipo de velocidade que está associada a uns e outros, a uns tipos de movimentos e a outros. Isto é, no maciço antigo, particularmente no norte, os movimentos são rápidos, são movimentos de fluxo ou desabamento, muito rápidos, muito energéticos, com uma capacidade para gerar, quando batem numa casa, 6 pessoas estão dentro da casa, normalmente muito pouco a fazer. A possibilidade de ter sobreviventes neste tipo de situação é pequena, portanto, a mortalidade destes movimentos é elevada, ou associada a estes movimentos é elevada. No caso dos terrenos sedimentares das orlas ocidental e meridional, os movimentos são normalmente maiores, mas são mais lentos.
são mais profundos, partem as casas, mas não matam as pessoas. Basicamente, indo diretamente ao assunto, o ponto é esse. Portanto, não produzem, com a facilidade, mortes, produzem danos materiais, mas são suficientemente lentos. O fator velocidade aqui é crítico, absolutamente crítico. A velocidade como ocorre o processo pode fazer a diferença no final, na consequência, se ela implica mortalidade ou não. Ok, estes são os dados temporais da evolução temporal dos desastres hidrogeomorfológicos à escala de Portugal continental. E olhando para aqui, desde logo, há um ponto que se coloca e que se deve colocar, e uma leitura que é esta. Isto é muito mais complicado do que a EMDAT faz parecer. É muito mais complicado do que isso. O que é, para quem está a fazer ciência, no nosso caso, é uma boa notícia, porque se isto fosse exponencial, estava resolvido. Corríamos esse risco. Já agora, quando se fazem projetos, quando se faz investigação, quando se fazem teses, há esse risco, ou seja, nós abalançámos para aqui convencidos, ou partindo de uma hipótese que escrevemos, que os dados da EMDAT não eram verdade. Podiam ser, se fossem verdade, provavelmente chegávamos aqui fazendo, ok, já está, os governamentais, eles têm razão, e isto está mesmo a crescer exponencialmente e vai ser uma carga de trabalho. Não cresce exponencialmente. De resto, olhando para aqui, as curvas que aqui estão não são curvas de tendência, não são trends, são curvas acumuladas, o que significa que a leitura dessas curvas da vermelha e da azul é esta. Quanto mais inclinada, mais próxima da vertical está a curva, mais crescem as ocorrências corruptivas. E, de facto, olhando para aqui, onde elas mais crescem no tempo, é neste período, foi aqui que houve mais problemas em Portugal. Digamos entre 1934 e 1935 até ao final da década de 60. Depois aliviou, a seguir a isto. Porquê é que aliviou? Uma boa discussão, mas de facto aliviou. Ok? Temos uma série total, no total dos 146 anos, em média, 11 cheias e inundações por ano, destas, desastres, e cerca de 2 movimentos de vertente por ano. Não são 2 instabilidades de vertente, são 2 a matar gente, ou a produzir, evacuar, ou desalojar. Olhando para os dados em termos globais, nos 146 anos, de facto, nós distinguimos aqui 3 períodos diferentes. Um primeiro, que é o mais longo, de 70 anos quase, onde, nos dados que temos muito poucas ocorrências, em termos relativos, 4,8 cheias, 0,7 movimentos de vertente ano. Estamos aqui com valores, na primeira parte da série, sensivelmente a metade daquilo que é a média para a globalidade dos 146 anos. Depois entramos no período duro, 1935, 1969, e vejam os valores médios, 22 cheias ano, 4 movimentos de vertente ano, isto duplica a média do período todo, e depois no terceiro período temos valores que se aproximam muito da média dos 146 anos. Okay? As médias são médias, as médias valem como tal. Okay? A estatística, de resto, é assim que funciona, mas 12,4 no período dos últimos 40 anos, 12 cheias de tipo de desastre por ano e 2,5 movimentos de massa em vertentes por ano. Também conseguimos ver, isso é interessante, olhar para estes valores regionalizados, discriminá-los, desagregá-los do ponto de vista regional. Aqui em cima tem os valores do Norte com ocorrências acumuladas. Aqui tem já agora o ponto, o traço vermelho está a apontar o 50% do acumulado, em que altura é que em cada série de dados chegamos a metade das ocorrências. Por exemplo, no caso do Norte, esse valor é atingido na década de 60, em cerca de 1960, no caso de Lisboa, quase 10 anos antes. Okay? Ou no centro, ou no Alentejo, no Algarve, entretanto, se isto funciona. Isto são as cheias. É interessante olhar para os dados sobrepostos. Esta é a curva acumulada das cheias, do tempo, das ocorrências de cheias e inundações no Norte. Esta é do centro. E o princípio aqui é que quanto mais para a direita estão as curvas, mais tardio é o processo, mais tarde começou, em termos temporais. Esta é a de Lisboa, e a de Lisboa puxa para a esquerda, o que significa que começou mais cedo. Esta é do Alentejo, está a cair mais à direita, e a do Algarve a cair muito mais à direita, o que significa que o processo começa mais tardiamente no tempo no Algarve e mais cedo em Lisboa. No caso dos movimentos de vertente, curiosamente encontramos rigorosamente a mesma sucessão, ou seja, isto é o Norte, isto é o Centro, claramente à direita do Norte, coisa que na política não é necessariamente igual, mas no caso destes dados estão à direita. Lisboa está à esquerda, o Alentejo marcadamente à direita e o Algarve ainda mais tarde. Okay? Ora, com estes dados, isto mostra-nos que a realidade de Lisboa é aquela que mais se assemelha à realidade do país. É normal, é um efeito de escala, basicamente. Ou seja, é em Lisboa que há mais coisa.
começaram mais cedo. De facto, há aqui um efeito que não é uma surpresa. Agora, a distribuição temporal das ocorrências mostra tendências diferentes, de facto, entre regiões, sendo evidente o aumento, claramente nestes dados, o que é mais evidente, o aumento da importância das ocorrências muito recentes no Alentejo e no Algarve. Não havia antes disso. Ou seja, elas começaram, por exemplo, no caso da instabilidade de vertentes, nós passamos 100 anos sem ter um caso no Algarve e depois, a partir de uma altura, eles começam a aparecer, nos últimos anos. E quando olhamos para estas regiões de Sombra dos dois, tendo em conta a distribuição temporal das ocorrências, o que nós verificamos é que no caso das cheias e no caso da instabilidade de vertentes, há uma regra, há uma hierarquia em termos temporais. Começou primeiro em Lisboa, foi aí que começou primeiro, depois passou para o Norte, em termos de sucessão, depois o Centro, depois o Alentejo e depois o Algarve. Curioso que seja em simultâneo nas cheias e na instabilidade de vertentes. Ok. Na distribuição mensal também sabemos quando é que ocorrem, quando é que se verificam as ocorrências, aqui, quer no caso das cheias, quer no caso dos movimentos de vertente, e isto do ponto de vista físico não é estranho. Ou seja, as cheias de inundações têm uma maior frequência entre novembro e fevereiro, 76% dos casos estão concentrados nestes meses. No caso dos movimentos de massa em vertentes, há a tendência que isto empurra um bocado no ano. Estou a dar para saber com os dados, é um que é normal, não é? Porque quem conhece um bocado o funcionamento hidrológico destas coisas não se surpreende com isto. Ou seja, a instabilidade de vertentes precisa de mais tempo, precisa de mais água. É a mesma água, de facto, que gera a cheia, que gera a instabilidade de vertentes. O que acontece é que a água que gera a cheia gera mais depressa, a água da chuva que gera a instabilidade, do que aquela que gera a instabilidade. No caso da instabilidade, primeiro a água infiltra-se. E depois tem que subir, no caso particularmente dos movimentos de maior dimensão, tem que subir a toalha freática e é por isso que normalmente mais tarde no ano hidrológico que os problemas se colocam. Isto significa desde logo. Aquilo que eu estou a dizer é uma coisa que é relativamente óbvia do ponto de vista do funcionamento dos processos naturais.